PJL trabalha com esquemas de banco de dados, espalhados para que sejam melhor organizadas as estruturas, e nós criamos um esquema específico só para ferramentas de IA, toda vez que essa ferramenta for nativa do PJE. A gente vai lá naquele esquema e trata à parte. No caso específico, atualmente só relatoriamento, mas a gente já está desenvolvendo o voto, por exemplo. Então, o voto vai direto aqui, vai passar por esse esquema, onde a gente tem logs, respostas, auditoria, avaliação de resposta, que basicamente é um feedback que o usuário pode dizer se aquelas minutas estão alucinando ou não, se estão trazendo o resultado esperado. Isso a gente já vai receber diretamente o que está ocorrendo instantaneamente, sem necessidade, obrigatoriamente, de verificar o chamado técnico, né? Boa tarde a todos. Aqui mais uma vez para poder dar continuidade aqui à contribuição, motivo pelo qual desde já agradeço mais uma vez ao JX, ao TJBA, a toda a equipe da CETIC do TJRN, desde o nosso presidente, Isbardou Ibanez, nosso juiz da Pacha, doutor Diego Cabral, nossa equipe que participou mais diretamente, Gilvan Galvão, que está comigo aqui, o Jomar, Ana Paula, enfim, todos aqueles que contribuíram com um projeto que imaginávamos que fosse bem mais demorada a sua execução, mas que já está em produção, é bem recente, já está em produção, está funcionando lá no nosso segundo grau de jurisdição. Rapidamente, dar alguns números aqui para que todos tenham noção do nosso tribunal, que é um tribunal de pequeno porte, mas que tem um total de usuários alavancado pelo número de advogados hoje que acessam o nosso PJE, um total de 243 mil e alguma coisa, um total de 2.922 processos hoje, dentre eles 670 mil processos ativos, no primeiro grau, e no segundo grau, quase 500 mil processos no nosso sistema PJE. De usuários, basicamente, temos 4.661 usuários internos, 175 mil externos, que incluem aqueles advogados, 15 desembargadores. Como vocês podem ver, é um dos menores tribunais hoje do Brasil. Mas que é uma informação importante, porque a nossa ferramenta ela é específica ainda para o segundo grau. 54 comarcas. A nossa central de serviços hoje, para se ter noção, tem um total de 114.873 mil chamados registrados, se for pegar um período de um ano aí, de abril a abril, do ano passado para cá. Uma média de 452 chamados por dia na nossa central. Falando agora mais diretamente, algumas soluções foram implementadas ao longo dos 2 anos, seja ela com alguma coisa de IA, seja ela apenas de automação. Temos o Concris, que é uma ferramenta que auxilia as atividades meramente repetitivas nas secretarias judiciárias do nosso Poder Judiciário. Temos uma plataforma, um radar de violência doméstica, contra os crimes de violência doméstica, dando estatísticas para o Poder Judiciário e o Executivo do nosso Estado, através de um formulário que as partes, no momento do inquérito, elas preenchem, por força de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, preenchem na mão, a resolução diz que é para a parte preencher diretamente à mão,
e a nossa ferramenta lê aquele conteúdo, que posteriormente ele foi digitalizado, e faz uma análise estatística em cima disso. E temos um painel estatístico de concessão de medicamentos por parte dos municípios, ou a não concessão, onde, através da Justiça, a decisão de concessão de medicamentos. A partir daí, a gente tem também esse gerenciamento, quando informa, inclusive, por bairro, a necessidade de medicamentos e qual medicamento naquela situação. Enfim, e temos agora o nosso gerador inteligente de relatórios e emendas. A nossa primeira IA generativa. Como praticamente todos aqui sabem, a principal entrega, o principal produto do segundo grau de jurisdição é o acórdão, que aí no acórdão a gente tem o relatório, ementa e voto. Essa ferramenta ela focou no relatório e ementa, inicialmente. É uma solução desenvolvida diretamente pelo TJRN, mas posteriormente, eu vou dizer melhor porquê, mais diretamente, e ela automatiza, auxilia na produção, recomenda os minutas de relatórios de ementa, e o usuário, entendendo que aqueles documentos estão corretos, ele salva e o processo segue. Uma integração nativa de IA generativa diretamente do sistema PJE. A gente chegou a iniciar um desenvolvimento terceirizado, mas a aplicação ela era apartada, ela era separada, e semelhante às outras que já foram demonstradas, a gente percebeu um desuso, uma falta de adesão por parte dos magistrados e servidores quando a ferramenta não está, a funcionalidade não está diretamente dentro do PJE. E aí a gente paralisou no meio do projeto para dar um rollback e resolver tentar desenvolver a aplicação diretamente do PJE, no nosso PJE Legacy. No nosso sistema direto PJE, se tinha uma maneira de desenvolver para que o usuário não precisasse logar em mais de um sistema. Segundo os assessores e os desembargadores, o ganho é de cerca de 60%, quando eles analisam o ganho, a produtividade de um acórdão, então eles dizem que o ganho foi de 60%, e ela já está aderente às resoluções, a mais nova do Conselho Nacional de Justiça e a nossa, quando na verdade tem todos os critérios de auditabilidade, transparência, ética, a adesão à PDPJ, à ferramenta agnóstica, enfim, já segue vários critérios. E é 100% alinhado ao manual de emendas do Conselho Nacional de Justiça. E aí, como eu disse, as duas resoluções, elas que estabelecem a governança da inteligência artificial no Poder Judiciário, e como ponto principal, já foi criado o comitê, seguindo aquelas padronizações, comitê que tem que analisar os prompts, validar os prompts, garantir que vai existir uma auditoria, garantir que a ferramenta está passando pelos sinapses, desde a sua homologação até a produtividade diária e instantânea dos usuários, quando eles forem realizando as requisições de relatórios de ementa. O Conselho Nacional de Justiça, desde esse momento, ele recebe no sinapse que está tendo aquela produtividade. E é essa a exigência da resolução. E, dentre outras, aí, como vocês estão vendo, necessidades. E aí, basicamente, na arquitetura, o PJE Legacy, que é o nosso back-end, ele busca do banco de dados os documentos, ele vai até o Codex, extrator,
realiza a osserização do documento quando for necessário, ele retorna para o PJE, vai no front-end, que são as telas que os usuários utilizam de fato, desenvolvida em Angular, que foi essa basicamente que a gente modificou. Após isso, a gente encaminhou ao CNJ, ele tomou conhecimento e está analisando a subida na versão nacional. E aí o usuário ele realiza alguns procedimentos, os prompts e textos vão para o Synapse, o Synapse, por sua vez, recebe esse modelo, encaminha para a nuvem Azure, um contrato específico que nós temos com a Microsoft, e aí é gerada a minuta de relatório ou ementa, retorna ao Synapse, que retorna ao PJE Legacy, que cai lá no PJE Angular o resultado. Rapidamente, essa modelagem foi mais para mostrar que, como alguns aqui conhecem, o PJL trabalha com esquemas de banco de dados, espalhados para que sejam melhor organizadas as estruturas, e nós criamos um esquema específico só para ferramentas de IA, toda vez que essa ferramenta for nativa do PJE. A gente vai lá naquele esquema e trata à parte. No caso específico, atualmente só relatoriamento, mas a gente já está desenvolvendo o voto, por exemplo. Então, o voto vai direto aqui, vai passar por esse esquema, onde a gente tem logs, respostas, auditoria, avaliação de resposta, que basicamente é um feedback que o usuário pode dizer se aquelas minutas estão alucinando ou não, se estão trazendo o resultado esperado. Isso a gente já vai receber diretamente o que está ocorrendo instantaneamente, sem necessidade, obrigatoriamente, de verificar o chamado técnico, né? Enfim, no prompt, eu quis colocar isso aqui para demonstrar que, para a elaboração do relatoriamento, a gente se utiliza de documentos recursais, já orienta para o usuário isso para que ele não pese ali na geração do relatoriamento pela IA generativa, se utilizando de documentos originários, documentos que não vão ser considerados na geração do relatoriamento. Tanto para as câmaras cíveis como criminal, e como pleno também, né, que também está funcionando. Nas instruções, foram várias, mas a gente percebeu uma mudança do GPT na hora que a gente exigiu algumas questões. Então, quando a gente incluiu essa primeira aí, a gente percebeu um índice de acurácia maior. Ele estava alucinando um pouco antes da gente exigir isso. A gente percebeu assim que ele ainda acontece, mas aumentou consideravelmente. Quando você diz os documentos que você quer que ele se utilize, ele só busca informação naqueles documentos. Ele pode não trazer o relatório esperado, mas ele busca somente naqueles documentos que você selecionou. Dentre outras que a gente pediu, mas eu fiz alguns destaques aqui. Mais uma vez, né, na parte de restrições, a gente colocou essa aqui: jamais insira informações que não estejam expressamente presentes nos documentos fornecidos. Para embargo de declaração, habeas corpus, agravo em execução penal ou recurso em sentido estrito, siga a mesma lógica de estrutura, adaptando os termos conforme os tipos de peças. No início estava dando uma mudança na estrutura dos relatórios, e a gente percebeu quando se tratavam destes documentos, ele também dava uma alucinada, e aí a gente fez essa exigência e melhorou. Alguns outros foram pedidos específicos de determinados gabinetes, algumas conjunções, algumas palavras que os desembargadores não gostavam de usar nos seus relatórios, eles foram pedindo um a um e a gente foi adaptando os prompts. Algumas estatísticas, uma ferramenta bem nova. Na semana passada, a gente pegou essas estatísticas e
e fez uma visita, continuam as visitas aos gabinetes. Os gabinetes esses que participaram desde o início, a gente conversou com cada um, no sentido de saber exatamente qual era a necessidade deles. E após o lançamento, a gente percebeu poucos assessores de início utilizando, porque eram eles que tinham conhecimento do lançamento. Quando a gente passou nos gabinetes, vários outros passaram a utilizar, e do dia que a gente atualizou aqui as estatísticas, que foi a quinta-feira passada, para agora, mais que dobrou o uso. Porque, não sei se o dado vai ter aqui, mas assim, o valor, pronto, aqui. Custo da ferramenta. O custo está baixíssimo ao nosso modo de ver. R$ 211 diário, considerando os 15 desembargadores. Aí a gente percebeu que a limpeza do conteúdo também foi um grande ganho para a gente, porque antes de enviar para o Azure, na aplicação mesmo, a gente limpa esse conteúdo. Para vocês terem noção, só a logo do tribunal estava correspondendo a 50% do número de caracteres utilizados para essa conversão, para a geração de relatoriamento. No início, a gente não tinha percebido isso. Mas quando a gente retirou o logo, retirou as tags HTML, fez aquela limpeza do documento, baixou consideravelmente o custo com a requisição. Mas uma consideração, só antes de entrar aqui no vídeo da ferramenta, a gente percebeu que, até então, o modelo que está adequado é o GPT-4. O Mini, ele está alucinando bastante, e o 4o, ele está adaptável, o GPT, né, todos eles, ele está adaptável, porém, a gente não concluiu a validação desse modelo ainda. Mas ele é em torno de 10 vezes mais barato do que o 4, que estamos tendo um custo de 40 centavos de dólar por requisição. No caso do 4o, ele é 4 centavos de dólar, mas ainda não está validado. Algumas lições aprendidas foi a limpeza de conteúdo, como a gente falou, além de que ele trouxe um ganho de 5 segundos, estava em torno de 25 a 30 segundos para se gerar um e-mail e um relatório, caíram 5 segundos depois dessa limpeza. E, por ser uma ferramenta desenvolvida pela nossa CETIC, a gente tem algumas opções de flexibilidade dentro da aplicação, como, por exemplo, a função de regerar. Eu não gostei daquela minuta, eu aperto de novo lá, regero, já tem uma nova minuta. Atualmente está sem essa opção por pedido dos próprios assessores. Se precisar de alteração, ele vai lá no braço e faz a modificação. Mas hoje não, a gente tirou essa opção de regerar. Algumas soluções que a gente está desenvolvendo lá, mas utilizando do mesmo caminho, é a minuta de voto, para poder fechar o ciclo aí, e a gente ter o acórdão todo minutado, utilizando para isso a base de jurisprudência, que foi desenvolvida 100% lá no nosso TJRN, então a gente tem um know-how do desenvolvimento, do código, e tem toda a base de dados lá, então está sendo mais fácil implementar. Ferramenta de litigância predatória. Atualmente, existe uma ferramenta implantada, mas daquela forma, ela é apartada do PJE, o usuário faz a análise do processo na ferramenta, no painel de litigância predatória, e leva a informação para o PJE. Essa fase 2, o processo, quando é cadastrado, antes dele ser distribuído, já é feita uma triagem e verifica se existe alguma anormalidade nas regras de litigância predatória. E aí, automaticamente, é apresentado um alerta para que o juiz ou a comissão de litigância predatória realize algum procedimento. E temos a semelhante já existente há mais de 2 anos, que a gente está fazendo algumas adaptações. A primeira que eu vi foi do TJ Paraná, utilizando GPT através do Teams, para você ter alguns insights de jurisprudência. E já existem outras ferramentas também que trazem essa informação.
A demonstração da ferramenta, não sei se já está, se podem colocar já. Como eu disse, a tarefa de voto, relatório e ementa. Eu vou ali na varinha mágica, né? A gente colocou essa varinha mágica para poder mostrar que a tarefa tem um recurso de inteligência artificial. Outras tarefas podem vir na sequência, então o servidor, o magistrado, ele vai direto na varinha mágica. Seleciono o processo, vou de novo na varinha mágica lá. Tenho as instruções de uso, eu também tenho como flexibilizar o tamanho da tela. Isso não existe na versão Legacy do PJE, a gente que desenvolveu. Tem as instruções demonstrando o passo a passo de como gerar esse relatório e deixando claro que o assessor ele precisa realizar a revisão. Eu vou ali em gerar, vamos lá, ele vai gerar o relatório. Eu preciso escolher as peças que eu quero considerar para ele gerar esse relatório. Então, eu escolho lá contrarrazões, sentença, apelação. No caso do relatório, geralmente eles usam essas três peças processuais. Eu posso, à direita ali, baixar o documento. Se eu tiver alguma dúvida, eu posso visualizar esse documento e coloco gerar o relatório. Esse tempo ele está real. O vídeo ele foi customizado nos seus tempos, mas o tempo de gerar eu deixei o real, para vocês entenderem qual é o tempo que ele passa para gerar esse relatório. Isso já considerando, ele já considerou aquela fase da limpeza. Então, aqui ele vai trazer já o relatório do processo. Foi tarjado aí algumas informações sigilosas. Abaixo eu mostro, inclusive, os documentos que foram selecionados para se chegar naquele relatório. Eu seleciono esses 3 documentos. A partir daí, eu posso inserir o texto lá em cima ou fazer um copiar-colar. A gente fez questão de deixar essa tela antes, não encaminhar direto para demonstrar que a revisão é de responsabilidade do assessor. A IA ela está só auxiliando. Ele precisa fazer uma revisão e gravar, se assim entender que está correto. Eu já colei ali, eu tenho um voto, eu já posso salvar o voto. E, se assim entender, eu posso seguir a sequência e continuar para gerar a ementa do relatório. Eu tenho o voto, eu salvei, eu coloco a atribuição dele, agora eu vou na ementa, da mesma forma, eu vou na ementa, ele tem de novo a geração, aqui eu já cortei o vídeo, foi só para poder mostrar mesmo que ele vai gerar, também no mesmo tempo, mais ou menos, de cerca de 20 segundos. Utilizei ali o copiar-colar, colo a ementa, salvo, ou vou no braço lá e mudo alguma coisa. Ou coloco a opção regerar de volta, que na homologação ainda estava, o regerar ali. Mas na produção a gente retirou esse regerar a pedido dos assessores, como eu disse. E é isso, a gente está periodicamente, de 2 em 2 dias, conversando com o comitê, pedindo que o comitê ele atue de fato, porque fizemos essa apresentação para o Conselho Nacional de Justiça, e, por sinal, o doutor Adriano, que nos ajudou também, apresentou lá, antes de iniciar, o módulo gabinete, que tem uma certa semelhança, apesar de não ser no Legacy, mas é direto no PJE também. E ele achou interessante que deu, inclusive, uma informação que cerca de 90% das ferramentas de IA hoje não passam pelo Synapse. A gente ficou bastante surpreso, porque pela resolução nova já, né, obrigatório a passagem pelo Synapse, para poder considerar ela implantada num poder judiciário. E é isso. Agora que eu vi que o tempo estava esgotado, não sei nem por quantos minutos faz. Eu agradeço mais uma vez. Obrigado a todos.